tema que eu quero abordar com vocês é incredulidade nunca mais. Esse homem desse texto era um homem que estava altamente incrédulo com tudo. Ele estava passando uma dificuldade, uma situação complexa, mais ou menos aí uns bons anos, e ele se sentia em dificuldade de crer. Eu imagino, se eu estivesse passando pela situação que esse homem passou, eu acho que eu também ficaria um pouco descrente, porque a gente adora a Deus com facilidade na bonança, né? Mas no aperto o negócio fica mais difícil. O texto diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Obrigado, Jesus, por essa noite. Fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a traduzir a tua vontade para o teu povo, e faz com que verdadeiramente essa história narrada na tua palavra possa ocasionar no coração daquele que por algum motivo entrou nesse lugar, vivendo nesse estágio de incredulidade, possa ocasionar neste um renovo espiritual. E se há alguém no nosso meio, ó Deus, que ainda não entendeu o que o Senhor quer da vida dele, que possa de igual forma ser tocado pela tua palavra lida, e o Senhor possa operar o seu milagre em nome de Jesus. A história que eu quero usar com você é a história que você já conhece, mas é a história do nosso cotidiano, do nosso viver. Às vezes a gente é pego pela falta de fé, pela incredulidade. Então eu quero usar com você a vida deste pai que vivia uma vida totalmente incrédula, porque ele tinha agora a dificuldade de acreditar no impossível. Porque se você olhar a história minuciosamente, você vai perceber que aquele pai, ele já deveria ter procurado todas as questões para poder resolver o problema de seu filho. Eu imagino que num certo momento da vida ele achou que aquilo era uma doença física. E depois que ele deve ter visto que não tinha resultado, ele começou a perceber que era uma doença espiritual, era uma possessão. Ok? Aqui não tem como fugir para o outro lado. Era uma possessão. O filho daquele homem vivia atormentado por demônios. Ele tinha sua vida sempre posta em perigo. A Bíblia relata que durante longos anos o menino e seu pai sofreram com estas dificuldades. Este pai teve vários encontros em busca de soluções para este problema especificamente. Possivelmente ele se encontrou com a religião da época, a religião judaica. Possivelmente ele também se encontrou com os religiosos da época,
Depois ele se encontrou com os discípulos de Jesus. O texto narra isso claramente. Então ele não teve só um encontro com a religião da época, ele não teve só um encontro com os religiosos da época, mas ele teve um encontro também com os discípulos de Jesus. Só que tinha um problema, a situação dele não se resolvia. Ele não obtinha solução para o problema que era grave. Então eu posso imaginar que na mente daquele homem só pairava uma questão: a situação do meu filho é irrevogável. É impossível que aconteça algo para transformar a vida do meu filho. Pense comigo, como você se comportaria se estivesse nesta situação? Com incredulidade? Ou não? Você se comportaria como? Você teria uma fé exponencial, vivendo cerca de 25 a 30 anos com um filho sendo lançado no fogo, babando, rangendo os dentes? Você teria uma fé exponencial? Seja sincero no seu coração. Não precisa falar para mim não, mas seja sincero. Você teria uma fé exponencial? Quais seriam as suas atitudes? Como é que você se comportaria de fato? Como é que você andaria sobre esta terra se você tivesse um filho nesta situação? Você viveria saltando e dizendo: vou esperar em ti, Senhor. Ou não? Você acredita no impossível? Ou não? A partir deste diálogo que o texto bíblico pode nos apresentar, eu imagino que dá para a gente perceber a total falta de fé que aquele homem poderia se encontrar, ok? Aquele homem, ele estava com uma falta de fé incrível, porque ele disse para Jesus: olha, eu trouxe ele para ti, eu já até entreguei eles aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada por mim. Possivelmente você já pode ter ido em várias igrejas evangélicas e a sua vida não ter mudado. Possivelmente você pode ter se encontrado com muitos pastores e a sua vida não ter mudado. Possivelmente você pode ter se encontrado com muitos curandeiros e a tua vida não ter mudado. Possivelmente. E você de repente entrou nesse lugar incrédulo. Eu vou por ir, porque a minha situação não muda. Eu já sei que não muda, mulher. Eu vou lá com você para te fazer companhia. Eu estou entrevado nesta situação, eu não mudo. A sua incredulidade pode estar saltando. Não havia no coração daquele homem, possivelmente, nós estamos falando hipoteticamente, porque eu não estava no coração dele. Mas hipoteticamente falando, aquele homem poderia, no seu coração, não havia mais nenhuma expectativa de que algo impossível pudesse acontecer. Eu acredito que o diálogo dele com Jesus foi mais um desabafo. Uma falta de expectativa tremenda estava na vida daquele homem. Na verdade, o que havia dentro do coração daquele homem era incredulidade. Sinceramente falando com você, possivelmente, você que entrou nesse lugar, o que pode pairar mais no seu coração é incredulidade do que fé. Possivelmente. Só que nós podemos tirar lição de tudo que nós lemos ou ouvimos alguém narrar da Bíblia, ok? Então vamos avaliar uma coisa. Vamos ver o que é que aquele homem fez, que nós também podemos fazer para sairmos da incredulidade, para usarmos a expressão incredulidade nunca mais. A primeira coisa que aquele homem faz para sair da incredulidade, ele tem uma atitude assim muito legal. Para sair da incredulidade, a primeira coisa que ele faz é entregar as necessidades dele para a pessoa certa. Ele já tinha errado, ele já tinha possivelmente ido aos religiosos, à religião, possivelmente aos médicos da época, ele foi aos discípulos, mas ele ainda não tinha ido a Jesus. Ele não tinha falado diretamente com Jesus. Ele não tinha parado, olhado para Jesus e dito: Jesus, o meu problema é esse. Como eu disse, possivelmente você pode ter até falado com muitos pastores. Muitos. E não teve solução do seu problema.
Mas eu garanto a você que Jesus, ele pode resolver o seu problema. Amém ou não amém? Aquele homem, então, a primeira atitude dele é entregar as necessidades dele a uma pessoa certa. A Bíblia diz: o homem no meio da multidão respondeu. Pense nisso. Jesus não estava falando com aquele homem, estava? Jesus não estava se referindo àquele homem, não estava. Jesus estava falando com os mestres da lei e com os discípulos. O que é que vocês estão arrazoando aí? O que é que vocês estão discutindo aí? Jesus não perguntou àquele homem, mas a Bíblia diz que aquele homem saltou e disse: a verdade é que eu trouxe meu filho para ti. Aquele homem, ele dá uma de entrão. Ele diz: é você que é Jesus. Por quê? Porque Jesus estava descendo do monte com os seus discípulos, ou 3 discípulos, e 9 discípulos ficaram no vale discutindo essa questão. Jesus estava vindo do monte e no vale tinha um problema. E aquele homem: é você que é Jesus. Então, olha só, eu trouxe o meu filho. Olha o que ele diz: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Ele disse: eu tive que vir aqui falar por ele. Eu tive que chegar até o Senhor, não porque eu creio, mas é porque ele não consegue falar. Entende esse negócio? Sabe qual é a primeira coisa que eu vejo aqui? É uma frase que vai aparecer aí: coisas extraordinárias só podem ser feitas por pessoas extraordinárias. Não adianta você procurar A, B ou C se o seu problema só pode ser resolvido por Jesus. Você vai nadar e morrer na beira da praia. Ninguém vai melhorar a sua situação a não ser Jesus. Ninguém vai mudar o quadro da sua história a não ser Jesus. Ninguém vai curar você de uma enfermidade crônica a não ser Jesus. Ninguém vai fazer com que você mude a sua situação financeira a não ser Jesus, porque o seu problema é com Jesus, não é com ninguém. E aquele homem então define isso. Aquele homem agora fala com Jesus. Por quê? Porque aquele pai possivelmente estava à beira do desespero. Eu não sei se você que está aqui tem filhos. Eu tenho 2. E eu sei que se acontecer qualquer coisa com os meus filhos, eu entro em desespero. Porque são meus filhos. Mas você não, porque você é tão santo que você vai dizer assim: eu não. Eu entrego tudo na mão de Deus e está tudo resolvido. Pode ser. Eu fico preocupado. Se o meu filho ficar doente, eu fico preocupado. Se o meu filho for assaltado, eu fico preocupado. Se o meu filho cair numa situação qualquer, eu fico preocupado. Não é o teu caso, mas eu fico. Aquele pai estava dessa forma, ele estava desesperado. Ele não via mais solução para o problema dele. Ao longo dos anos as coisas não mudavam. Sabe aquela situação que você quer resolver? Que passa ano e você diz: em 2018 eu vou resolver. Passa 2018 você diz: em 2019 eu vou resolver. Passa 2019 e você diz: vou resolver. E você vem arrastando isso até hoje e não consegue soluções. Não consegue resolver o problema. Essa era a questão daquele pai. Ele vinha anos após anos tentando resolver a situação e não via soluções. E era tudo contrário, meu irmão. Contexto social era contrário. Contexto político era contrário. Contexto espiritual era contrário. Contexto religioso era contrário. Tudo era contrário à questão daquele homem. Aquele homem vivia à margem da sociedade. Ele tinha um filho que vivia uma paralisia à vista dos religiosos e era um pecador à vista da religião. Olha que problema. O negócio era sério. Ele não tinha mais para onde correr. Sabe quando você vai a uma religião, a uma situação, e que essa situação diz para você: porta fechada? Sabe também quando você vai a um espiritual e ele diz: porta fechada? Pois é, era o caso desse homem. Ele estava desta forma. Aquele homem vivia com certeza uma vida não favorável. Ele carregava para um lado e para o outro um garoto de mais ou menos 25 a 30 anos. Ele passava todas as vergonhas, porque
Imagina só você com o seu filho e de repente você está aqui no meio dessa reunião, desse ajuntamento aqui, dessa adoração, e teu filho cai endemoniado. Você ia se sentir satisfeito? Você ia sorrir? Seja sincero. Claro que não. Claro que não. E ele era envergonhado, ele se sentia envergonhado. Ele vivia dia após dia buscando uma solução para aquela situação. Só que na verdade não era tão simples quanto parecia. Não era como você ir andando daqui ao centro de Alcântara, que parece difícil, mas não é tão difícil. Ele precisava de uma intervenção espiritual. Ele precisava de um ser extraordinário. Ele precisava de alguém que mudasse a vida dele. De verdade, o pai do menino estava diante daquele que realmente poderia mudar a situação dele. Agora sim, agora ele estava diante de Jesus. Agora ele estava diante daquele que podia mudar. Agora ele estava diante daquele que podia fazer alguma coisa. Ele estava diante daquele que a fama chegou primeiro, sabe? Porque quando Jesus chegava numa cidade, meu irmão, deixa eu te dar uma base aqui. Quando Jesus chegava na cidade, a fama dele chegava primeiro. Se Jesus estivesse em São Gonçalo, a fama dele já estava no Rio. Se ele estivesse no Rio, a fama dele já estava em São Paulo. Porque Jesus andava fazendo sinais e prodígios por todos os lados. E agora ele estava diante daquele que podia fazer alguma coisa. Mas sabe qual era o problema? Mesmo assim ele ainda não acreditava. Sabe como é, Hilton? Aquela situação que tu quer, tu deseja. Quando tu chega na frente de quem pode resolver, tu fica meio... Pô, será? Será que eu levanto a minha mão, eu entrego o meu coração para Jesus? Será que é isso mesmo que esse pastor está falando? Será que Jesus muda a minha história? Será que se eu realmente entregar a minha vida a Jesus, ele muda a ótica da minha vida? Ou será que eu vou continuar com os mesmos problemas depois que eu estiver com Jesus? Sabe o que aprendo aqui? Aprendo que embora a situação da vida tenha levado você ou eu a um nível de incredulidade terrível, nós precisamos nos esforçar do profundo da nossa alma e tirar fé da onde não tem. Entendeu isso? Eu repito. Ainda que as situações da vida tenham nos levado a uma incredulidade terrível, nós precisamos buscar no profundo da nossa alma e tirar fé da onde não tem. Porque é essa a verdade que Jesus precisa que você estampe. Não é a sua roupa da moda, não é a sua face de paisagem, nada disso. Jesus quer que você arranque lá do fundo da sua alma a fé da onde não tem. Eu aprendo isso aqui. Aprendo que eu preciso entregar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas necessidades nas mãos de Deus. Aprendo que só Ele, de verdade, vai mudar o quadro da minha história, não é isso, Edson? Só Ele vai fazer isso. Ele só muda o quadro da minha história se eu der autoridade a Ele. Não é que Ele não tem autoridade, mas Ele não é entrão. A Bíblia diz que Ele bate a porta e pede para entrar, pede licença. O meu Deus é educado. O outro não é educado. Ele arromba. É um ladrão. Mas Jesus é educado, Ele bate a porta. Mas de verdade, querido, para trocar esse miúdo com você, eu não sei nem o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei se o que te trouxe foi uma doença incurável, que você já rodou todos os lugares para ter solução. Eu não sei. Eu não sei se de verdade o que te trouxe aqui foi um casamento falido, foi uma família arrebentada, foi a sua situação financeira que não está mais tão bem quanto você achava que estava, as suas emoções estão destruídas. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O meu Deus está nesse lugar. E Ele pode fazer o impossível por você. Disso eu sei. O resto, meu irmão, não me preocupo. O meu Deus está aqui. Uou! E Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode curar as suas enfermidades. Ele pode mudar o seu casamento falido. Ele pode tratar a sua emoção arrebentada. Ele pode fazer o que Ele quiser com você. Só que você precisa fazer uma coisa. Você precisa entregar tudo isso
nas mãos certas, nas mãos de Jesus. Segundo pensamento, para sair da incredulidade, seja transparente. Sabe o que é transparência, meu irmão? É aquilo que você olha de um lado e vê do outro. Sabe aquele vidro limpinho que você chega a bater com a testa assim, quando você está andando porque você não viu o vidro? Isso é transparência. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Aí ele usa de transparência: desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tende compaixão e nos ajuda. Aquele homem usa de toda a transparência com Jesus. Olha, o caso aqui é esse, a situação aqui é essa. Sabe o que nos atrapalha a receber aquilo que nós precisamos receber, a sair da incredulidade? É a própria incredulidade. Mas não é só a incredulidade, é a falta de transparência quando chegamos na presença daquele que realmente pode mudar a nossa vida. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que, muito embora a gente ache que tem gota de fé, às vezes a gente não é transparente com aquilo que a gente precisa ser. Às vezes a gente não diz para Jesus tudo que ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele já sabe que você está com problema financeiro, ele já sabe que você está com problema na emoção, ele já sabe que você está com problema no caráter, ele já sabe que você está com problema nisso, naquilo outro, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você se dobre e diga para ele: o caso é esse, Jesus, a área é essa, a situação é essa. É isso que ele quer. A falta de transparência, meu irmão, deixa você no estágio que você está. Estágio deplorável. A falta de transparência até te dá um status, porque você vive uma vida que aparentemente outras pessoas olham e querem viver. Mas se elas pudessem fazer um exame, um raio-x de quem você é de verdade e do que você tem sofrido quando você fecha a porta da sua casa, quando você está sozinho no seu quarto, jamais elas quereriam viver o que você vive. Pois é, Jesus já sabe disso. Ele só precisa que você seja um pouquinho mais transparente. Ele só precisa que você diga assim: ajuda no meu casamento, Jesus, o negócio está feio. Ajuda com meus filhos, o negócio está feio. Ajuda com a minha emoção, o negócio está feio. Eu me controlo, Jesus, eu tento me controlar ao máximo quando eu estou na presença das pessoas, mas na verdade tu sabe que as minhas emoções estão destruídas. Aquele homem não ficou escondendo nada, ele foi o mais transparente possível. Olha, o caso é esse, eu estou sofrendo nisso, é isso que está me matando, é essa situação que está acabando comigo. A transparência é algo assim impressionante. Embora Jesus tenha mandado chamar o menino, e este automaticamente já venha manifestando, porque o texto diz isso, diz ou não diz? O texto diz que quando Jesus manda, traga o menino, como é que o menino vem? Já se manifestando. Então o problema do menino já estava exposto, mas o pai do menino fez questão de relatar para Jesus todas as coisas. Sabe quando você chega perto de alguém que os teus problemas já estão gritando? Sabe quando você entra por aquela porta ali, que você deseja que todo mundo veja que os teus problemas estão gritando? O que Jesus está pedindo a você é só uma coisa: diga para ele: Jesus, eu preciso de ajuda nessa área aqui. Eu não preciso de ajuda, Senhor, naquela área ali. Eu preciso de ajuda nesta área aqui. Seja o máximo transparente possível com Jesus. E Ele vai agir. É impossível que Ele não haja aonde há transparência. Aquele menino, como eu disse, já vem manifestando o problema. O diálogo que Jesus teve com o pai é que fez o milagre. Eu não sei se aquele pai tinha sido tão transparente com os discípulos, ou com outra autoridade qualquer da época. Mas eu sei de uma coisa que a Bíblia relata: com Jesus ele é totalmente transparente, ele é totalmente claro, e ele diz: ajuda-me. Eu não tenho mais solução para a minha vida.
A transparência daquele pai em expor o seu filho, a situação do seu filho, gera um milagre para ele. Entende isso? É aí que acontece o milagre. Às vezes você entrou nessa noite aqui, e às vezes você já veio aqui várias vezes, e você ainda não alcançou aquilo que você está precisando na sua vida, porque de repente é você que não foi tão transparente com Jesus aonde você quer que Ele mexa. Eu me lembro que quando, no início da minha conversão, eu falava com Jesus em meias palavras. Eu dizia: Jesus, eu preciso que o Senhor mude um negocinho aqui. Mas eu nunca dizia, sentava com ele e dizia assim: muda isso, muda o meu caráter, muda a minha maneira de ser, a minha falta de integridade, muda. Eu nunca dizia isso para ele. Até um dia que ele resolveu falar: hoje você tem que me contar o seu caso, tem que me contar a sua história. E aquele dia eu passei o dia contando a minha história para Jesus, onde eu tinha os meus traumas, onde eu era frustrado, aonde eu precisava de cura, aonde eu precisava de afirmação. E Jesus começou a tratar isso ao longo dos anos. Eu não estou dizendo que Jesus vai fazer agora instantaneamente algo na sua vida. Eu estou dizendo que quando você é transparente com Jesus, você abre o espaço, você diz para Ele: pode mexer na minha história, Jesus. O que eu estou te contando aqui é porque você pode mexer, eu confio no Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Em que nível está a sua transparência com Jesus? Até onde você tem sido verdadeiro com Ele? Pense comigo. Em que nível está a sua transparência com Jesus? Até que ponto você tem sido verdadeiro com Ele a respeito dos seus problemas? Até onde você tem levado os seus problemas e tem dito: Jesus, a minha solução é o Senhor, eu não aguento mais esse filho fora da igreja, eu não aguento mais sofrer com esse marido me traindo, eu não aguento mais sofrer, Senhor, eu estou sofrendo por causa disso, disso, disso e disso. Até onde está o teu nível de transparência? Ou você está vivendo uma vida turva? Sinceramente falando, você acredita que Jesus pode resolver o seu problema? Ou não? Leia essa frase que vai aparecer aí. Quando tu é transparente, meu irmão, você está dizendo para Jesus: mexe aí, Senhor, muda aí, resolva ser transparente com Jesus e deixe que Ele faça o melhor por você. Não é o pastor Vicente que vai fazer nada. Quem sou eu? Não é a igreja que vai fazer nada, meu irmão. Quem faz é Jesus. E não adianta você sentar no banco da igreja, ficar aqui 20 anos e não ser transparente com aquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus. Faz um favor, mente para mim, mas não mente para Jesus, porque Jesus está te vendo toda hora. E Ele sabe qual é a sua índole. Ele sabe no que você precisa ser mudado de verdade. Ele sabe aonde Ele precisa agir na sua vida, mas você não autoriza. É um problema. Terceiro, peça ajuda para Jesus. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aquele pai, após ter sido transparente com Jesus, segue em seu caminho e exclama: faça algo por nós. Ele continua dizendo: faça algo por nós. Talvez você entrou nesse lugar nessa noite e só precisa dizer isso assim. Vamos treinar. Faça algo por mim. Agora vocês, 1, 2, 3 e já. Pronto, é simples assim. Você só precisa dizer isso agora, lá da sua alma, dizendo o seguinte: Jesus, faz algo por mim. Muda a minha história, muda a minha vida, muda o caos que eu estou vivendo, essa falsa aparência de estar bem, muda. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. A pergunta é: em que você precisa ajuda de Jesus hoje? Nas suas fraquezas emocionais? Tem gente que está tão fraco emocionalmente,
mas tão fraco emocionalmente, que ora ele ri, ora ele chora pela mesma situação. Isso é fraqueza emocional, meu irmão. Ou você ri, ou você chora de uma situação. Quando a gente está fraco emocional, às vezes a gente parece maluco. A gente ri de piada que não tem graça. E chora de coisa que é para rir. E a gente nem percebe. Só quem percebe é quem está à nossa volta. Isso é fraqueza emocional. De repente a sua ajuda que você precisa de Jesus é no seu temperamento explosivo. Às vezes você precisa que Jesus mude o seu temperamento explosivo para você viver bem. E quando eu digo viver bem, é viver bem com a sua família. Não é viver bem com o pastor Vicente, porque viver bem com o pastor Vicente vai ser fácil. Eu me maqueio, você se maqueia e a gente vive bem. Entendeu esse negócio? Porque viver bem aqui é molinho, meu irmão. Eu me maqueio, você se maqueia e fica tudo certo. Se assustou, irmão? Essa é a verdade. E a gente vive muito bem. Eu finjo que concordo, você finge que concorda e está tudo bem. Só que com Jesus não é assim. Com Jesus ou você concorda ou você não concorda. É sim, sim, não, não. E às vezes o que Jesus precisa mudar em você é a sua maneira explosiva. Às vezes Jesus precisa mudar em você o seu desejo por prostituição. Sabe aquele desejo assim? Opa, não tem ninguém aqui. Vou dar só uma olhadinha. E você vai lá e clique. Você é vencido por um botão de computador, pelo amor de Deus. Jesus quer mudar isso na tua vida. Isso tem te arrebentado. Mas você não consegue deixar de clicar o dedo na pornografia. Você não consegue deixar de trair. E pasme você, uma pesquisa diz que hoje as mulheres traem mais do que os homens. Porque quando a gente fala em trair aqui, todo mundo fica olhando achando que é o marido que trai. Mas hoje as mulheres traem mais do que os homens. Essa é a verdade, irmão, mas às vezes a gente não quer ouvir a verdade. E quando a gente não aprende a ouvir a verdade, a gente não muda. Às vezes, o seu problema é com a homossexualidade. Você se maquiou aqui. Eu vou viver essa vida aqui e eu dou os meus pulinhos fora. Sabe o que acontece? Se você não mudar nisso, meu irmão, aqui você vive bem na igreja, mas no céu não entra. Infelizmente essa é a verdade. Às vezes o que você precisa de ajuda de Jesus é na sua incapacidade de fazer o certo. Você teima em fazer o errado. Todo mundo está vendo que você está fazendo errado, mas você não se rende, você não dá o braço a torcer, você não muda. Você tem o prazer de ser incapaz. Você acha graça quando os seus negócios não dão certo. Você está precisando que Jesus te ajude nessa área, mostrando a você, para. É duro, mas é verdade. Você não consegue. Às vezes Jesus precisa trabalhar em você na sua humildade. É a verdade. Nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida, às vezes você precisa dizer para Jesus, só você sabe qual é o seu problema. Pega o seu problema hoje e diga para ele assim: Jesus, olha só, faz algo aqui, ó. Faz algo aqui. É aqui que o senhor precisa mudar. Não é ali não. Você vive apontando que o outro precisa de mudança, mas quem precisa de mudança é você. Jesus está te vendo. Entende isso? E quando nós não reconhecemos isso, quando nós não passamos isso para Jesus, a gente não vai ter a ajuda dele. Essa é a verdade. Hoje você está sendo alertado, e eu sei que você tem sido alertado pelo púlpito dessa igreja. Pode faltar tudo aqui, meu irmão, mas se tem uma coisa que eu vejo que tem nessa igreja, que quando a gente entrevista alguém, quando a gente bate papo, é palavra. Então você não vai poder chegar para Jesus e dizer que ninguém te avisou, porque a palavra você tem ouvido. E a palavra de Deus diz que você tem que ser o mais transparente possível com Ele. Você pode até não contar para mim. Não tem problema não contar para mim ou não contar para qualquer outro pastor dessa igreja. O problema é que você não tem contado para Jesus. E Ele tem visto.
Você tem que gritar nessa noite: ajuda-me, Senhor, porque a minha vida está um caos. Eu não consigo mais viver bem. Eu estou simplesmente perambulando e não vivendo. Último lugar. Para sair da incredulidade, creia na palavra de Jesus. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Puxa vida. Quando passamos a acreditar na palavra liberada por Jesus, recebemos uma mudança extraordinária em nossa vida. Leia o verso 25 que vai aparecer aí, bem forte. Aquele pai chega para Jesus e diz qual era o problema dele? Ele não consegue falar. É ou não é? Você viu em algum momento dessa passagem o pai dizendo que ele não conseguia ouvir? Viu ou não viu? Não viu, porque não está aí. Quando nós de verdade acreditamos na palavra liberada por Jesus, Ele não só mexe na área que você pediu, Ele transforma até o que você acha que é bom, mas que na verdade é ruim. Se Jesus só faz aquele menino falar, ele ia continuar com problema de surdez, mas Jesus deu uma ordem: sai dele, espírito de mudo e surdo. Isso me garante uma coisa, me garante que o ser divino e extraordinário chamado Jesus vai muito além do que eu peço. Entende isso? Jesus quer ir nessa noite muito além do que você está pedindo. Jesus quer liberar uma palavra de autoridade para você. Jesus quer mudar a sua vida de forma tremenda. Mas sabe por que tudo isso começou a acontecer na vida daquele menino? É porque aquele que era incrédulo deixou de ser incrédulo. Aquele que não acreditava passou a acreditar. Aquele que vivia na incredulidade deu um basta na incredulidade e disse: sabe o que? Incredulidade, nunca mais. Chega! Eu não quero mais viver esta tal incredulidade. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus sempre está disposto a liberar uma palavra para nos curar. Jesus sempre está disposto a liberar uma palavra transformadora para a nossa vida. E se nós tomarmos posse dessa palavra, se nós crermos nesta palavra, ela faz morada dentro do nosso coração, ela transforma o nosso coração e ela expande dentro de nós, e ao expandir dentro de nós, ela ocasiona um boom e nos transforma. É assim. Sabe de uma coisa? Jesus quer mudar a sua vida hoje. Quer transformar o seu coração. Quer lhe dar uma nova vida. Uma nova vida que vale a pena viver. Não a vida que você tem vivido, mas a vida que vale a pena viver. Uma vida transformada por inteiro. Uma vida salva. E uma vida que vai culminar na eternidade. É isso que Jesus quer lhe dar. Uma vida eterna. E aonde você vai começar a viver essa vida? A partir daqui e agora. Porque quem recebe a vida eterna, a maior das curas que Jesus pode fazer no meio da humanidade é salvá-la do pecado. E quando você recebe isso, você passa a desfrutar disto a partir daqui. É assim que funciona. O pai daquele menino recebeu o que tanto sonhava: a cura do seu filho, a restauração e a libertação. Você também pode receber isso.
libertação, restauração e cura. Essas coisas andam juntas. A Bíblia diz que quando você recebe o Filho, você recebe o Pai. E quando você recebe o Pai, você recebe o reino. E aonde o reino habita, não tem espaço para mais nada. Como dizia um saudoso Lorival, você fica prene. Isso significa cheio. Você fica cheio e não há espaço para mais nada. Vamos ficar de pé? Nós queremos cantar com você uma canção. E queremos fechar esse tempo com você, especificamente, dizendo a você que a maior das curas que você pode receber é ser transformado na sua incredulidade, que lhe faz não crer que Jesus veio para te salvar. Essa é a maior das curas que você pode receber nessa noite. É receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que vai preencher o vazio do seu coração. Aquele que vai entrar no quarto contigo e não vai deixar mais você se sentir só. Aleluia.